Oi, gente, voltei com vocês aí com uma atualização do meu diário de leitura desse mês de fevereiro. Já comecei a pintar no meu bingo, que eu consegui 2 quadradinhos. Um foi de uma coleção inteira lida, e o outro que eu pintei, que eu acho que cortou um pouquinho pra vocês, foi que eu me identifiquei com um protagonista. Aí eu já marquei os livros não lidos da minha estante, que foram exatamente esses, que eu marquei também do bingo, né, que deu certo. Aí fui pro meu tracker de leitura nesse mês de fevereiro. Pior que eu li todos os dias praticamente. Só alguns que eu acabei não lendo. E no meu controle de sagas eu marquei a coleção da Nothing Less, Nothing More, que é da Anna Todd, que é a mesma escritora de After. É pra falar a verdade, gente, eu me surpreendi bastante com esse livro. Eu não tava esperando, porque eu nunca li After. Eu nunca assisti o filme, a série, não sei o que tem. Mas não ter assistido e não ter lido não afetou nem um pouco a minha experiência. Foi uma experiência muito agradável, pra falar a verdade. E tanto que ele tá na minha listinha pra ser relido em algum ano, porque eu gostei bastante da experiência. Aí eu fui e marquei os dias que eu li cada livro no meu calendário de fevereiro. Então eu marquei ele com roxinho os dias que eu li o Nothing More e o Nothing Less. E depois eu marquei em verde os dias que eu li Um Dia do David Nichols, que também é um dos livros que foi cogitado para ser um dos meus favoritos da minha vida. E então eu comecei a fazer a minha review. Como eu li um box, entre aspas, porque o meu livro físico, esse da Anna Todd, são 2 livros em um. Então, o livro 1 é o Nothing More e o livro 2 é o Nothing Less. Só que eles são, tipo, no mesmo livro, literalmente. Tipo, metade do livro é o livro 1 e metade do livro é o livro 2. Aí só inverte, né? Tipo, eles inverte, acho que vertical, né? Que uma parte do livro tá escrita de cima pra baixo e depois a outra fica de cabeça pra baixo. Aí, como eu fiz, você sabe, porque foi no primeiro vídeo que eu voltei aqui no canal, eu não deixei, tipo, muitas folhas, porque eu tava resolvendo isso de clube do livro e fazer jornal de leituras. Muito assim, nada a ver, tipo, foi aleatório. Então eu não deixei muito espaço, eu deixei literalmente uma página pra eu fazer minhas reviews, porque não gosto de escrever muito. E tem livro que eu não quero escrever muito, eu só quero falar, tipo, achei ruim, achei bom. E isso não me importa. Aí eu tive que fazer pra adaptação ali, eu fiz meio que uma Dutch Door pro um dos livros da coleção. Porque senão não ia dar pra eu escrever tudo que eu achei deles. Porque até que esses da Anna Todd eu escrevi bastante, vocês vão ver depois. Aí meu plano é talvez ano que vem, ou o próximo ano, que eu tiver um diário de leitura, eu ir montando aos poucos, acredito eu. Já deixar, tipo, todas as páginas de challenges, de bingo, trackers nas primeiras folhas. E aos poucos ir montando as páginas mais bonitinhas. Principalmente essas que eu gostei e quero reler, porque eu quero também, tipo, imprimir foto e tal. Deixar bem bonitinho. Mas como o meu foco esse ano não é gastar nada com isso, tipo, não usar nada de que eu tenha que comprar e investir meu dinheiro, porque eu tenho muito adesivo, muita coisa de decoração pra acabar ainda. Então eu deixei mais simplesinho, até pra eu conseguir criar o hábito de voltar a ler. E eu fiquei muito surpresa que esse mês, esses 2 livros contando, deu umas 800, quase 900 páginas. Porque cada um tem 415 páginas. E eu fiquei bem orgulhosa, porque em que mundo eu ia ler tantas páginas assim, sabe? E eu tô orgulhosa de mim de ter voltado ao hábito de leitura, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muitos hobbies, muitos hobbies. E leitura nunca foi tipo, o meu favorito, digamos assim, que eu colocava mais esforço. Sempre gostei mais de jogar e de desenhar, mas agora eu tô mudando e também quero usar, tipo, a leitura tanto pra aprimorar forma de escrita,
interpretação, principalmente na faculdade. E também, né, na vida em si. Aí eu comecei também na página normal que eu tinha separado, né? Aí escrevi o nome do outro livro. E vocês vão ver que a decoração que eu fiz esse mês ficou bem simplesinha. E eu não gravei eu montando o calendário de março, porque não teve nada demais. Foi literalmente igual o calendário de fevereiro, só que eu não botei essas firulas, washi tape, blá blá blá. Então eu nem ligo também. Vocês vão ver também no próximo vídeo que eu vou postar de planejando março. Eu tô bem. Como eu vou dizer? Acho que eu tive muito estímulo sensorial e visual com essas decorações. Eu tô optando por algo mais basicão, mais preto e branco e só um pouquinho de cor. E eu acho que é isso, gente. E é pra falar dos livros que eu tenho pra falar. Eu falei de novo. Esses da Anatólia me surpreenderam bastante, porque eles são meio que fanfic, né? E eu tava achando que eu não ia gostar, entendeu? Mas, nossa, assim, eu fiquei surpresa. Gente, eu dei 5 estrelas pro livro. Teve alguns defeitos? Teve, mas acho que a experiência é que conta. E eu só dou, tipo, poucas estrelas quando eu realmente não tava suportando o livro. E eu dei 5 estrelas pra esses dois, porque eu achei que tanto o livro 1 quanto o livro 2 contaram de uma. Eu não vou dar spoiler, né, gente? Mas foram bem redondinhos, digamos assim. Não achei que faltou lacuna em nada. Por eu não ter lido After, não me afetou em nada. E porque não foi nem sobre os personagens em si, os principais de After, que é o Hardin e a Tessa. Na verdade, foi sobre o irmão do Hardin, que é o Landon, e umas meninas ali do círculo social dele. Eu achei a escrita engraçada. Tipo, não foi engraçado que o Hardin age. Hardin não, o Landon. O Landon conversa com a gente porque é um ponto de vista masculino. Que eu confesso que eu não sou acostumada a ler livros com ponto de vista masculino. E foi muito legal, tipo, eu achei engraçado algumas partes eu ri, outras eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Mas, no geral, eu dei 5 estrelas. Não tenho que reclamar. Não sei se eu vou ler After algum dia na minha vida, porque já me falaram que After é mais tóxico, digamos assim, por causa do hard. E eu não gosto muito desse estilo de livro, pra falar a verdade. Meu Enemies to Lovers, no máximo, é só uma implicação. Eu não gosto ao ponto de ser tóxico. Realmente eu não gosto. Então, não vou dizer pra vocês que eu vou realmente ler After um dia. Quem sabe, né? Mas não está nos meus planos próximos. Aí eu cortei um pouquinho depois essa Dirty Door que eu fiz do Nothing More, porque ela ficou muito comprida e eu nem escrevi tanto assim, não. Como eu falei, eu quero ser sucinta, pelo menos nesse ano, até eu acostumar e ver como que eu vou me virar com o diário de leitura. Aí eu comecei também a dar uma decoradinha com o título do livro Um Dia. Também, gente, esse livro aí, o que eu vou falar, né? Eu sei que tem um filme, eu ainda não assisti o filme. E. Ai, gente, eu me identifiquei muito com a protagonista, com a Emma. Aí dei uma pulada aí, só cortando rapidão, porque eu preenchi tudo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas voltando a falar sobre Um Dia, eu me identifiquei muito com a protagonista, com a Emma, principalmente nos primeiros capítulos, tipo na primeira parte do livro. E é legal porque o David Nichols, ele fez os dois pontos de vista, tanto da Emma quanto do Dexter, e eu achei isso legal. E eu achei que as histórias, como eu vou dizendo, não são histórias diferentes, né? São, tipo, os dois são amigos há muitos anos. Mas tanto a parte do Dexter quanto a parte da Emma sozinhos, assim, no momento que eles se afastam, digamos desse jeito, elas se conectam de alguma forma, não fica meio que, ai, nossa, o que aconteceu meses atrás, sabe? Não me deu essa necessidade de saber muito.
Eu achei que ela se conectou bastante. Aí eu dei mais uma dobradinha, eu dei 5 estrelas. Esse eu não dei um amazing, mas eu dei 5 estrelas, porque eu não tô acostumada a ler esse tipo de livro, que é mais um drama romance, digamos assim. Mas foi um livro bem longo, e eu gostei bastante dos personagens. Não são, tipo assim, personagens odiáveis. Teve partes que eu ri muito, partes que eu fiquei com raiva, e eu acho que é sobre isso. De ler um livro, eu acho que o livro se torna bom quando você também você entra na história e você se decepciona ou você ama as atitudes dos personagens. Que você não é tão passivo, assim, tipo, nossa, fulano é tão legal o tempo todo, ou fulano é tão chato o tempo todo, sabe? Gente, acho que é isso. Basicamente eu tenho que falar. Eu não vou contar spoiler pra vocês. E eu peço que vocês não leiam o que eu escrevi pra vocês não tomarem spoiler. Também eu não falei muita coisa, né? Eu falo mais sobre o que eu penso. Aí eu passei umas folhinhas pra eu começar a preencher os meus challenges. Nesse ler pra ganhar, eu ganhei, tá? Ok, um livro. Porque eu já li 5 nesses 2 meses de 2026. Então eu li, né, 3 em fevereiro e 2 em janeiro. Aí eu marquei os livros do ano, junto com o mês que eu li eles e também a quantidade de estrelas que eu dei. E, gente, eu não tenho muito o que. Eu sei que tem gente que faz um, tipo, o rating, né? A quantidade de estrelas muito técnica, tipo, isso e aquilo, capa, jeito de escrita. E, gente, só o livro não fazendo eu desistir dele pra mim já ganhar 5 estrelas, tá bom? Eu sou bem de boa quanto isso. Eu não ligo. Aí o tracker de gênero eu marquei desses 3 livros que eu li, que pra mim, assim, um livro não tem só um gênero, né? Então, como cada um deles foi mais pro lado da comédia e do romance, eu fui e marquei mais 3 bolinhas em cada um desses. Aí depois eu marquei livro Um Dia, o desafio de A a Z, porque o N já tinha marcado com Nunca Minta, que eu li mês passado. Gente, foi isso o vídeo. Se vocês gostarem, dê um likezinho. Tchau!